Conseguem ver? Vou pôr mais aqui. Não sei, vamos ver como é que fica. Aqui estoura um pouco, né? Opa, sumiu para todo mundo. Mas vamos lá. Ó, a minha imagem. Vocês conseguem ver os dois pavões aí? Falem para mim. Conseguem? Aqui a gente tem dois pavões. Vamos falar, dona Camila, a doutora enlouqueceu agora. Mas é realmente isso, gente. Os dois são exatamente iguais. Porém, um tá lá com as penas, aqui ó, as penas todas abertas, lindo, maravilhoso. E o outro é o mesmo pavão, porém ele tá com as peninhas todas para baixo. Certo? Conseguiram ver a ilustração? Quem não conseguiu, conseguiu ouvir a explicação. Beleza? Tem muita luz, né? Mas se eu tiro... Ai, também não dá, dona Clara. Eu tô tentando fazer aqui de um jeito, mas... Vamos ver como é que fica. Aí. Então aqui a gente tem o pavão Camila, vamos chamá-lo assim, Camila 2020, que é toda parecida de Jesus, certo? E aqui a gente tem um pavão Camila 1980, toda tímida, acanhada, triste. Todos os dois são lindos. Mas e daí? Quem vende mais? Fala pra mim. Quem você gostaria, se você entrasse num comércio, ou se você fosse procurar um serviço, seja ele qual for, você gostaria de ser atendido pelo pavão Camila 2020? Você se sentiria mais seguro? Ou você se sentiria mais seguro sendo atendido por Camila 1980 aqui? Se bobear, muitos não eram nem nascidos, né, gente? Mas respondam para mim. O que vocês acham disso? Então, a descrição do primeiro pavão. Timidez, insegurança, talvez triste, desanimado, pobre. E pobre aqui eu me refiro de baixa renda, com uma sabedoria média e sem cheiro. Certo? Esse é o pavão 1980, Camila 1980. Aqui, o pavão 2020, Camila 2020. Opa, Lelê, peraí. Aqui o meu pavão 2020, ele é como ele tem ali. Pronto. Ele é autoconfiante, ele é seguro, ele é feliz, ele é cheiroso, ele é rico. Qual dos dois você está sendo no momento que você quer vender alguém para você, pra alguma coisa para alguém? Respondam para mim, pessoal. É assim. A pergunta é qual a visão que o seu cliente tem de você? Qual a segurança você tem transmitido do seu negócio? Quando um cliente olha para você, ele enxerga mais passado ou ele enxerga mais futuro? Entendeu, pessoal? Isso é extremamente importante. Vou aqui falar uma coisa para vocês, que a gente vai falar muito sobre isso. Quando uma pessoa enxerga muito passado em você, enxerga muito o que você não tem, enxerga mais o que você não tem do que você tem, sabe qual é a primeira coisa que ela faz? Pede desconto. Quando uma pessoa não enxerga o valor que você tem para agregar na vida dela, sabe qual é a primeira coisa que ela faz? Pede desconto. E aí? Muita gente tem pedido desconto para vocês? Eu quero que vocês analisem muito isso. Porque a gente ser vendedor é algo muito sério, muito importante. Volto a falar o que eu já falei na primeira aula. Nós nos vendemos
100% do tempo. Quando eu tô aqui para vocês, se eu tô aqui para vocês, eu tô aqui para dar um curso de vendas, um curso de marketing, e eu chego aqui e eu falo assim: oi pessoal, tá tudo bem com vocês? Vamos aprender sobre marketing? Alguém se interessou? Alguém continuou 3 horas comigo? Alguém pensou, opa, peraí, agora tem alguma informação que pode mudar a minha vida? Não. E quando a pessoa não entende isso, o que ela faz? Ela não se fideliza. Ela te troca. Ela vai buscar um melhor. Ela pede desconto, ela quer pagar menos, porque ela não vê valor. Entenderam sobre isso? Vocês conseguem entender o quanto é importante a postura de vocês quando vocês saem para vender? A gente sair para vender, pessoal, vocês têm que se preparar como vocês se prepararam para conquistar o homem ou a mulher da sua vida, os casados, os namorados, os comprometidos aqui do grupo. Como é que você foi? Você foi de qualquer jeito? Você foi com qualquer roupa? Você foi com qualquer espírito? Ou você foi ali todo animado e falou: é agora que eu agarro essa mulher da minha vida e volto com ela com a aliança no dedo? A aliança no dedo é o contrato, pessoal, é o dinheiro, é o resultado do teu trabalho. Então, se você não for buscar o teu cliente e realmente, olha, é difícil, e volto a falar o que eu falei na primeira aula, a gente não está aqui para fazer o fácil, a gente está aqui para fazer o difícil mesmo. Esse grupo foi aberto ontem. Quantas pessoas lá estavam? Claro que nem todos, a gente sabe que a internet é um fator extremamente importante em Angola e que impede também. Mas podem ver o número de pessoas que entraram e o número de pessoas que estão aqui online. Vocês são qualquer um? Não. Vocês têm que reconhecer o valor próprio. Quando a gente não sabe o valor próprio, a gente se vende por qualquer preço. Quando você se vende por qualquer preço, em qualquer fator da sua vida, você começa a ser desvalorizado. Sempre que você aceitar uma condição, mais ou menos, tudo vai descendo morro abaixo. É o primeiro passo. Olha, desconto é o começo do fim. Conseguem entender isso? Tá claro para vocês? E aí, olha, se eu soubesse que ia ser todo mundo do mesmo grupo, a gente podia até continuar naquela perguntinha que eu deixei para amanhã, mas vamos deixar ela quietinha para depois. Mas vou fazer outra. Vou até colocar aqui para vocês. Essas páginas que eu tô colocando para vocês, gente, para vocês terem uma ideia, é um livro. É um livro meu que eu fiz para vocês mesmo. Porque eu acho importante que a gente tenha esse material didático. E aí eu faço uma pergunta aqui bem importante no livro, que eu quero que vocês respondam e que pode mudar tudo que vocês pensaram até hoje. Quem aqui já ouviu aquele ditado ou já falou aquele ditado assim: eu trato as pessoas como eu sou tratado? Conta aí pra mim. Quem já falou essa frase? Ah, eu trato como me tratam. Ou então aquela outra: eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Vocês já ouviram isso? Contam pra mim. Ou qual das duas vocês já falaram ou vocês achem que é correta? Como que é correto eu agir? Eu trato as pessoas como eu gosto de ser tratada, ou a outra: eu trato como eu sou tratada? O que vocês acham que é certo? Contem aí pra mim, pessoal. Quero saber. Olha lá. Essa página aqui diz exatamente isso. Vou pôr aqui pra vocês. Olha. Estão vendo? Então vamos lá. Eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado, ou eu
trato as pessoas como elas me tratam. Isso é importantíssimo numa venda. Importantíssimo. Porque se você entra num estabelecimento e você não gosta do tratamento que você recebe, você compra? Se não tá realmente, se não atende a tua expectativa, você compra? O processo de venda vai acontecer? E aí eu vou explicar cada frase dessa que a gente fala e vou explicar que o primeiro passo para a gente conseguir efetivar uma venda é a gente entender o raio-x do cliente que a gente está atendendo. Então, se o cliente, até o cliente que não fala, ele nos dá uma característica de atendimento. Todo cliente que vocês atenderem, no momento do atendimento, ele tem uma característica. E é a partir do momento que você conseguir entender a técnica de percepção dessa característica, a possibilidade de você concluir a venda e se tornar um amigo daquele cliente, que ele não vai te trocar nunca por nenhum outro, é muito grande. E aí tá aqui. A dona Clara falou, eu trato as pessoas como eu gostaria que me tratassem, eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratada, eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Então, esse venceu, né? A gente interpretou aqui que eu tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado é o certo. Fechou? Combinado para todo mundo? Agora, vamos sintetizar cada pergunta dessa minuciosamente? Número 1. Você trata as pessoas como elas te tratam. Cada um de nós, em nossa existência, passamos por situações que criam algumas ações, reações e defesas. Todos concordam com isso? Todos nós temos dores diferentes. Todos nós fomos construídos por uma história. E o nosso cliente é exatamente assim também. A história que construiu o teu cliente, ela não é a tua. Você não consegue saber o que construiu a dor do seu cliente, o que construiu a história do seu cliente, o que construiu o que ele é hoje. Então, por mais que a gente conheça a pessoa, nem sempre sentimos suas dores, o que pode nos causar uma impressão irreal. Por exemplo, eu falei aqui para vocês, a Camila é uma pessoa tímida. O sonho da Camila, para quem não conhece e nunca ouviu essa história, era ser invisível. Porque eu tinha tanta vergonha, tanta frustração de quem eu era, do que eu não sabia fazer, do trauma de incompetência que eu vivia, que eu tinha vergonha de tudo. Para vocês terem ideia, durante anos da minha vida, eu não tirei uma selfie, porque eu achava que era tão feia, mas tão feia que eu não tinha coragem de me olhar numa foto. Então, a gente às vezes, quem no começo desse curso, talvez na outra aula nessa, imaginou que a Camila era essa pessoa. Às vezes vocês olharam aqui para mim e falaram assim, nossa, a Camila nasceu rica, estudou tudo, foi a pessoa mais inteligente da sala e por isso que ela está aqui ensinando. E aí eu conto para vocês agora, não. Eu fui estudar depois de velha. Eu terminei a faculdade tem pouco tempo, tem alguns anos. Eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade. Eu tinha que cumprir metas, porque senão eu sofria consequências. Então, às vezes a gente olha a pessoa e a gente tem uma leitura do que a gente vê, mas nem sempre é a leitura real. E quando você não consegue ter a leitura real daquela pessoa, a chance de você vender algo para ela diminui. Entenderam isso? Conseguiram entender isso? Então, e muitas vezes retribuir o que está recebendo não lhe faz melhor. Muito
muito menos exemplo. Podemos, assim, somente ser tão ruim quanto, né? Então, já aconteceu com vocês? Ah, chegou aquele cliente sisudo, de cara feia, me fez uma pergunta, eu respondi na mesma lata. Só que você não sabe a história dele. Às vezes, aquela característica é uma característica que, se você atingisse de uma forma emocional, você venderia e descobriria um doce de cliente. Então, esse negócio de tratar como somos tratados não nos faz melhor e muitas vezes pode caracterizar uma imposição. Essa história de que eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratada. E quem disse que as 6 pessoas que estão aqui no grupo gostam das mesmas coisas que eu gosto? Se eu me preocupar, por exemplo, eu amo o amarelo, e aí eu vou querer que todos vocês amem o amarelo. Eu não vou me preocupar em perguntar o que cada um quer e precisa. Então, gente, essas 2 frases, elas são fundamentais, cruciais para a venda, para o sucesso da tua empresa, para você conseguir concluir uma venda. Gente, quem não quiser escrever e quiser mandar coraçãozinho ou a mãozinha até para baixo, se não estiver gostando, mas para eu ir tendo o parâmetro se vocês estão entendendo e estão gostando, tá bom? Então, assim, eu tratar o cliente como eu gostaria de ser tratado não vai me fazer vender. Não vai fazer com que ele tenha as mesmas necessidades do que eu. Beleza? Aqui pra mim não travou nada, então eu não sei se é só do senhor ou se realmente foi para todo mundo. Se foi para todo mundo, me avisa também. Eu tratar o cliente como eu gostaria de ser tratada faz com que eu imponha para ele que ele é obrigado a gostar das mesmas coisas que eu. O que vai me fazer mais bem-sucedido? Eu talvez parar tudo e entender que eu preciso tratar as pessoas como elas desejam ser tratadas. Então vamos lá. O primeiro ponto foi: trato as pessoas como elas me tratam, fazendo com que muitas vezes eu seja tão ruim quanto o tratamento que eles estão me dando e não ajudando ele em absolutamente nada e não conseguindo concluir uma venda jamais. Você trata as pessoas como gostaria de ser tratado, entendendo que as dores, a vida dele é igual à sua e que o desejo dela é igual ao seu, mas isso não identifica se você consegue potencializar o que ele precisa e o que você vai conseguir vender para ele. Então, a única coisa, o único tratamento que vai te tornar bem-sucedido na empresa é você ter a preocupação de tratar as pessoas como elas desejam ser tratadas. A gente precisa ter essa compaixão na nossa empresa, sim. Olha, eu escrevi aqui, vou ler para vocês têm aí essa folha, se não tiver depois eu vou mandar também. Sempre que colocamos como característica principal analisar o outro e corresponder à sua necessidade, a possibilidade de êxito torna-se enorme e, sem dúvida, sua compreensão e expectativa vai diminuir, porque você não sabe realmente o que o outro vai te dar. A sua expectativa automaticamente diminui e faz com que você seja mais profissional. Sem dúvidas que isso pode transformar completamente a satisfação de atendimento da sua empresa. Entenderam isso? Esse negócio, aí o seu Emanuel colocou aqui, tratar o cliente como ele deseja. Bingo, é isso mesmo, isso é muito importante. O que eu preciso é diferente do que vocês precisam, nós estamos aqui em 5. Se eu perguntar para 5 pessoas o que elas precisam, às vezes seja o mesmo produto, porém a necessidade, o para que vai servir esse produto
é diferente de cada um, pode ser diferente de cada um. Então, eu entender o benefício que eu posso causar na vida dessa... Olha, não vou responder a outra pergunta, mas eu entender o que realmente isso atende à expectativa das pessoas é fundamental para que a minha venda tenha sucesso. Posso explicar de novo, sim. Vamos lá. Posso explicar quantas vezes forem necessárias, não tem problema, mas isso é importantíssimo. Eu trato as pessoas como elas me tratam. Às vezes, nem todo mundo me trata como eu quero e como eu preciso. Então, isso não vende e não me faz melhor que ninguém, ok? Você trata as pessoas como gostaria de ser tratado. As pessoas têm necessidades diferentes, buscas diferentes. Isso faz com que você muitas vezes não tenha sucesso na tua venda, porque ela não precisa da mesma coisa que você. E para você ter sucesso na sua venda, você tem que saber qual é a emoção que ela está buscando naquele produto que ela está comprando, ok? Você trata as pessoas como elas desejam ser tratadas. Então, nesse momento, é o único momento que vende. Eu estou preocupada, eu estou aqui com o meu foco principal, que é qual? É saber o que eu vou transformar na vida da pessoa. A partir do momento que esse é o meu foco principal, gente, pode parecer absurdo o que eu vou falar aqui. O produto pode ser qualquer um. Vocês conseguem entender isso? A partir do momento que eu estou preocupada com a transformação, eu vou colocar aqui para carregar só, porque como a gente já está aqui há mais de 1 hora falando, a bateria do celular pode não aguentar. Então, a partir do momento que eu tenho como foco principal a necessidade do meu cliente, o meu produto pode ser qualquer um. Conseguiram entender agora? Fala pra mim, seu Vaz, se ficou um pouco mais claro. Me conta aqui. Me conta se isso fez sentido para vocês e me conta se isso muda a forma de pensar. Porque são frases que a gente fala muito e a gente fala, às vezes, eu quero falar uma coisa para vocês. Palavras, às vezes a gente usa tantas que a gente não para sintetizar o real significado de cada uma. Olha, vou até colocar aqui uma página, que é uma página nova do livro que vai sair agora nessa próxima edição, sobre as palavras. Quantas palavras a gente utiliza no nosso dia que a gente não consegue saber exatamente, e a gente não para pensar no significado e a gente sai repetindo loucamente por vício. Isso é muito normal, mas ao mesmo tempo isso traz problemas terríveis, gente. Isso traz consequências para nossa empresa terríveis. Olha só, vou dar um exemplo aqui bem atual, bem do momento. Quem não ouviu aí na TV ou em qualquer lugar, mesmo aqui a gente estando numa mistura de países, que eu já vi que a crise é daqui do Brasil, e tá aqui também, a gente tem pessoas de Angola, mas quem não ouviu a manifestação do povo na reação do discurso do Bolsonaro de ontem? Quem não ouviu a perplexidade das pessoas no discurso do Bolsonaro de ontem? Ele vendeu? Ele conseguiu vender a imagem dele? É complicado, gente. A utilização das palavras durante o atendimento ao cliente, durante o atendimento do seu público, ela tem que ser extremamente cuidadosa. Ela tem que ser pensada. A gente não pode fazer as coisas de qualquer forma. O seu José Pascoal falou aqui. Deixa eu ver se eu entendi. Devemos tratar como nos tratam? Não. Porque se eu tratar a pessoa como ela me trata, o que eu vou dar para ela que ela ainda não tem?
Consegue entender, seu Pascoal? Se eu tratar o senhor como o senhor me trata, será que eu vou conseguir dar algo para o senhor que o senhor não tem ainda? Será que eu realmente vou retribuir o senhor da mesma forma? Eu preciso tratar o senhor como é a sua necessidade de ser tratado e não como eu julgo que é certo ou errado. Até porque num atendimento ao cliente eu não tenho que julgar nada. Conseguiu entender, seu Pascoal? Então você tratar, você fazer, não sei se está certo isso, você ter uma leitura total, panorâmica do teu cliente quando ele chega na tua frente, é o primeiro ponto para começar a vender. A gente estava no outro curso, há uma hora atrás, que a gente aprendeu o quê? Como que eu vou divulgar? Eu preciso saber quem é o meu público, certo? Há uma hora atrás a gente estudou isso. Eu já sei quem é o meu público, mas se eu não fizer uma leitura de quem são essas pessoas, como elas são, quando eu vou pegar aqui um nome qualquer, não qualquer, claro que não, mas um nome de algum dos amigos aqui, seu Pascoal, seu Contreiras, os dois chegam na minha frente quando eu estiver aí em Luanda, vai ser um prazer enorme. Mas assim, eles chegam na minha frente. A Cris, que é uma conhecida minha, amiga minha também, chegam os três na minha frente. Eu posso tratar eles três da mesma forma? Os três têm necessidades diferentes. Se eu olhar para o seu Pascoal, fizer uma leitura de quem ele é, ele é tímido, ele é calado, ele não fala muito, o que eu ouvir dele em primeiro lugar vai me fazer um panorama de como eu preciso atendê-lo. Porque o meu foco aqui, gente, não é me satisfazer, é satisfazer a vocês. Quando você está atendendo um cliente, buscando uma venda, o principal objetivo é satisfazer o cliente, não é o dinheiro. O dinheiro é a consequência, e a partir do momento que você trabalhar a tua venda, que eu realmente tiver a satisfação do seu Pascoal, vocês podem ter certeza que o dinheiro não vai faltar. Se não for de um lado, vai vir do outro. Mas dinheiro é consequência. Se eu olhar para o seu Pascoal com foco no dinheiro que ele vai me dar, eu não estava nem aqui. Concorda comigo? Vocês conseguem entender isso? Sempre que vocês olharem para um cliente pensando no dinheiro que ele vai render, é um cliente momentâneo. Ele vai comprar de você uma vez, se comprar. Então, o primeiro ponto é o que o seu Pascoal precisa de mim. De que forma que eu posso atender o seu Pascoal e realmente ser útil na vida dele, realmente fazer a diferença na vida dele. De que forma que eu vou atender a Dona Clara e ser útil na vida dela. Ela não é o seu Pascoal, ela é um outro ser. As dúvidas dela, a forma de eu esclarecer o processo de venda pode ser diferente. Mas o meu objetivo é o quê? Que cada um entenda. E aí eu vou explicar de acordo com que cada um me mostra a forma que gerou a dúvida. O produto de vocês é o mesmo. É a mesma coisa. Vamos dizer que o produto de vocês, seja ele qual for, que vocês venderem, é simplesmente o veículo, a forma que aquele cliente veio buscar. Olha, quando você entra numa padaria, você não sabe o que você foi buscar? Você sabe, você já sabe qual é o produto e se você quer ou não. O que você espera daquele atendimento é o que vai fazer você comprar sempre naquela padaria ou não. Conseguiram entender isso? Eu entrei numa padaria, mas eu não gostei do atendimento. Aí o meu marido entra naquela padaria, adora aquele atendimento, ele é diferente de mim. Mas aquela padaria
eles atendem como eles acham que é o certo, eles não atendem como o cliente precisa, eles não estão fazendo a leitura da Camila e do Wander. O Wander vai comprar sempre lá, a Camila pode comprar numa outra, porque ela gosta melhor do atendimento da outra. Entenderam? Sempre que vocês fizerem a leitura da necessidade do cliente de vocês, a chance desse cliente te abandonar no meio do caminho é muito menor. A chance desse cliente comprar de você é muito maior. Aí eu vou mostrar aqui para vocês uma página do material que eu pus para vocês. Essa. No nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é dividido em 3 partes, né? Nós somos seres incríveis, Deus é maravilhoso, nos fez como a melhor máquina e obra de arte do mundo. Então, ele é separado pelo neocórtex, pelo mamífero e pelo reptiliano, certo? Essa primeira parte, que é o azulzinho aqui da imagem que vocês podem ver, é a parte das decisões. Então, assim, tem cliente que, assim, quando você fizer a leitura do teu cliente, por exemplo, eu peguei a Dona Clara, eu peguei o seu Contreiras, eu peguei um outro cliente, o seu Valdemar. Ele sempre vai estar, a característica dele, que predominante, sempre vai ser uma dessas 3. Sempre. A primeira é a razão. Então, sabe aquelas pessoas que tudo na vida delas é a razão? Um cliente que tem como princípio principal a razão, adianta eu querer levar aqui a nossa conversa para emoção? Isso vai vender para ele? Não. Por quê? Ele é um cliente predominante de decisões racionais. Não adianta eu querer perguntar do filho dele que ele não vai nem me responder. Vocês estão entendendo? O outro é o mamífero, que é essa parte amarelinha, que é ligada ao emocional. Se eu ficar falando para esse cliente aqui sobre a razão, o que ele vai conquistar ou o que não vai. Opa, meu iPad acabou a bateria. Puxa vida, né? Isso vai ser um problema. Mas vocês conseguem ver aí, né? Poxa vida. Eu vou dar um jeitinho aqui de carregar pra gente voltar rapidinho, mas enquanto isso eu vou explicando. Então, assim, isso vai fazer... Eu vou ficar falando pra ele assim. Você compra a minha padaria que você vai ganhar 1,5 milhão de kwanzas por mês, né? Então, eu tenho lá uma padaria para 5.000 pães, que a gente faz um estudo de viabilidade, e eu sei que o meu cliente com aquela padaria, trabalhando certo, correto, ele pode ter um salário de pelo menos 1,5 milhão por mês. Eu vou falar isso para aquele cliente emocional. Isso vai fazer com aquele cliente realmente ter a decisão de comprar de mim? Não. Agora, se eu virar para ele e falar, ele é um cliente emocional, eu já identifiquei isso quando ele chegou. Se eu virar para ele e falar assim, olha, o senhor pode ganhar 1,5 milhão com a minha padaria a mais no seu salário, como seria ter 1,5 milhão a mais com a sua família durante o seu mês? O que isso ia representar na sua vida? A chance de eu vender a minha padaria para aquele cliente emocional diminuiu ou aumentou? Respondam para mim. O primeiro, ele é um cliente que o que comanda o cérebro dele são as decisões. Eu viro para ele e falo, olha, o senhor vai ganhar 1,5 milhão por mês. Isso vai fazer com que o senhor realmente mude a economia do país, o senhor realmente possa criar emprego, o senhor possa fazer daqui a 6 meses uma outra padaria que vai lhe trazer mais dinheiro. Eu atendi o cliente da decisão de uma forma, eu atendi o cliente emocional de outra. Vocês entenderam a diferença? Isso ficou claro para vocês? Então, o que é necessário para que eu... Só pegar aqui, gente, um
um livro para eu não me perder. Só um segundo. Então, aqui. Isso ficou claro para vocês? É necessário que vocês saibam como atender o seu cliente. E como que eu vou fazer isso, Camila? Como é que eu vou saber se quando o meu cliente chega na minha empresa, eu quero vender o pão para ele, ou seja, qualquer outro produto, como é que eu vou saber que ele é um cliente emocional ou que ele é um cliente racional? Como é que eu vou conseguir ter essa percepção tão clara, né? Como é que vai ser isso? Ponto 1, pessoal, escute primeiro. Escute primeiro. Cuidado com a ansiedade. Às vezes a gente está tão angustiado, precisando do dinheiro, precisando do resultado, que o cliente chega na nossa frente, a gente solta a matraca. E a gente não para fazer o que é mais importante, que é o quê? Ouvir o cliente. Então, o cliente chegou na tua empresa, você está desesperado para falar lá do bolo, do produto, disso, daquilo? Pergunta para ele. Olá, tudo bem? Como que o senhor está? O que o senhor veio buscar? O que levou o senhor a querer estar aqui na minha empresa? Assim, de uma forma curta, sutil, procure entender o cliente de vocês e ouvir. Nos primeiros 2 minutos de conversa, depois dessa explicação que a gente teve aqui, você já fez a sua análise. Você já falou, opa, eu sei por onde que eu vou garfar esse cliente. Eu sei como que eu vou fazer o melhor para a vida dele. Certo, gente? Não é para pegar o dinheiro dele, é para a vida dele. Isso é que faz você ter o cliente para sempre. Todo o produto, ele pode ser vendido e consumido a todos os momentos. Se a gente tiver a sapiência, a inteligência de saber como introduzir isso na vida de quem e qual o valor que isso vai ter na vida da pessoa. 90%, olha isso, eu e as minhas estatísticas, né, gente? Na aula anterior já vimos várias estatísticas, mas vamos continuar. 90% dos clientes são confusos. 1% do cliente é procurador. 9% dos clientes são procrastinadores. Vamos sintetizar isso? Vamos entender o que é cada coisa? 90% dos clientes são confusos. Eles querem tudo, eles querem resolver o seu problema, resolver a sua dor, mas eles não sabem qual é essa solução. Quem vai dar essa solução para eles? O vendedor, o bom vendedor, que são vocês, certo? O cliente procurador é aquele. Eu acho que todos vocês já passaram ou passam por isso. Eu passo por isso muito nas minhas empresas. Vocês não têm aqueles clientes que ligam para vocês o tempo todo para saber o preço, mas nunca compraram nada? É aquele cliente que ele está procurando. Ele quer saber qual que é teu preço, qual que é o preço do vizinho, qual que é o preço do ciclano, do beltrano, ele quer saber o preço, ele não sai do teu pé. Olha, gente, eu tenho clientes há 15 anos, o mesmo cliente. E aí, eu também tenho pessoas há 15 anos que entram nas minhas redes sociais, aí ou entram em qualquer lugar, e perguntam o preço e nunca compraram. Esse é o procurador. Ele sempre quer saber quanto que é. Ele está atrás de uma oportunidade. Mas ele não está decidido. Ele não sabe o que ele quer, ele está procurando o que ele quer em tudo e qualquer coisa. Certo? Beleza? 9% é o procrastinador. Vocês sabem o significado da palavra procrastinação? Porque está muito na moda, todo mundo fala, mas poucos sabem. Procrastinador é aquele que está sempre adiando. O que sabe que quer comprar, mas ele está sempre adiando. Ele só vai comprar se for o último caso. O procrastinador, ele já definiu o que ele vai comprar. Ele sabe que ele vai comprar. Mais cedo ou mais tarde, ele vai comprar. Ele só tá esperando o melhor momento. Só que se eu focar no cliente
procurador, às vezes eu faço o meu anúncio, olha, isso já é da aula de marketing, mas como é o mesmo grupo praticamente, eu vou dar esse adendo. Eu tô lá na minha aula, eu tô lá no meu anúncio, eu vou fazer um anúncio e eu vou fazer pensando aqui na minha mente. Eu vou fazer naquele povo que me liga sempre, né? Eu vou fazer naquele que procura e não compra, eu vou fazer pensando naquele que me liga todo tempo e não comprou e naquele que está esperando uma oportunidade para comprar. Porém, esse grupo são 10% do meu público. 90% que é o meu público, que é o confuso, eu não foco. Então, quem é o seu melhor cliente? O confuso. Nossa, isso vem para quebrar tudo, né, gente? Assim, eu acho que antes, eu falo por mim própria, não sei por vocês, mas antes de estudar tanto, hoje eu leio praticamente um livro por semana. Não, um livro por dia. Numa semana, pelo menos 4 livros. E antes de eu estudar tudo isso, eu pensava que as coisas eram tão diferentes. Eu sempre fazia o meu anúncio ou a minha publicidade, eu ficava ligando para aquele cliente que sempre me liga e nunca compra. Hoje, se eu for fazer qualquer tipo de estratégia de venda, eu vou fazer para quem? Para aquele cliente que eu não sei quem é ainda, mas que está me buscando dentro do meu público-alvo. Conseguiram entender? É bem complexo isso, não é? Falem para mim. Eu vou falar uma outra coisa importante aqui para vocês. Todo cliente, quando pergunta o preço, ele já decidiu comprar. Cabe a você realmente ser útil para o objetivo que ele busca ou não. E você só vai conseguir utilizar isso como argumento da tua venda se você tiver feito a leitura de quem ele é ou do que ele precisa. Conseguiram entender isso? Deu para perceber, dona Clara? O confuso é 90%. O procurador é 1% e o procrastinador é 9%. Como gerir esse valor com os objetivos? Foca no confuso. O confuso é o teu público-alvo. O confuso é o que vai te dar mais lucro. O procurador, ele já sabe que você tem. Quando ele quiser comprar, ele já sabe onde está. O procrastinador, ele também já sabe o que ele quer. Quando ele quiser comprar e quando ele definir, você tiver uma oportunidade, ele vai comprar. Se você focar neles, você vai atingir uma porcentagem muito pequena de público-alvo e não vai conseguir vender. Eu queria mostrar uma coisa aqui para vocês. A gente tem poucos minutos de aula, né? Mas sempre uma dica importantíssima para vocês. Sempre busquem o cliente que compra o produto em quantidade. Quando você foca no produto, no cliente que compra em quantidade, como foi lá o exemplo da moça que vende docinhos para casamento na aula anterior, você consegue vender muito mais do que você buscar o cliente consumidor. Então, sempre que você for fazer qualquer tipo de material de venda, que você for se focar em qualquer operação de venda, foque no coletivo. Automaticamente, quando você foca no coletivo, você atinge o consumidor. Agora, se você focar no consumidor, você não atinge quem mais compra. Isso é importantíssimo, gente. Olha, eu vou dar um exemplo aqui de uma colega minha. Um dia desses ela veio na minha casa e ela falou o seguinte: mas eu não tenho tempo para... Ela vende produtos alimentares. E aí eu falei para ela: nossa, você vai de casa em casa entregando e o produto é maravilhoso. Por que você não foca em pontos de distribuição? E aí ela me falou assim: eu não tenho tempo. E aí eu falo para vocês, gente, quanto tempo ela vai gastar de ir no açougue
ali na rua de baixo e pôr o produto dela, sabendo que lá entram 100 pessoas por dia e podem comprar aquele produto, ou qual a possibilidade de ela atender 100 pessoas entregando no 1 a 1. Às vezes a gente acha que a gente não tem tempo porque a gente está gastando tempo com o projeto e com o planejamento errado, e a gente não vai conseguir chegar no objetivo de vida que a gente quer. Na primeira aula a gente também falou sobre isso, o que você quer. Amanhã eu vou falar com o seu Valdemar para que a gente organize aqui o plano em primeiro lugar, eu queria ouvir de vocês. Qual é o melhor horário para todos? Porque não adianta ser o melhor horário para mim se não for o melhor horário para todos. Em segundo lugar, se realmente para vocês fica melhor fazer um único curso com 3 horas de duração por dia. Se vocês quiserem isso, a gente faz isso também para não ficar entrando no Facebook, saindo e entrando por outro. Porque agora a gente passa para a aula de estratégias de venda. Na aula de estratégias de venda, a gente vai fazer o nosso plano de metas, que é muito importante, eu acho que talvez seja importante para todos. E eu acho que os 3 assuntos estão interligados. Se vocês realmente concordarem e toparem, a gente junta tudo e faz uma plataforma única. Outra coisa que eu queria falar para vocês também é que existe uma plataforma que chama-se Zoom. E se todos concordarem, ao invés da gente colocar no Facebook, o Zoom é legal porque eu consigo ter a integração de vocês ao vivo. Quem ligar a câmera e quiser falar comigo, também é possível. Se vocês quiserem, eu faço essa plataforma, mando o link para todos e aí a gente continua a partir de amanhã nele. Mas o mais importante de tudo isso é exemplificar na prática o quê? Eu não quero atender vocês que são clientes, vamos colocar dessa forma, embora aqui não tenha envolvimento algum financeiro, esses cursos não são cobrados, mas eu não quero atender vocês como eu sou tratada, né? Não foi isso que a gente falou? Ou como os outros gostariam de ser tratados. Eu quero saber realmente qual é a necessidade de cada um. O que realmente eu posso atender para vocês. Então isso é o exemplo na prática de tudo que a gente falou até agora. Acredito que o melhor horário tem que ser a formadora decidir. Para mim tá tudo bem nesse horário, mas eu quero saber se para vocês está tudo bem também. Se vocês falarem que tá tudo bem, a gente continua. Perdi os outros cursos por entrar apenas nessa aula. Vamos lá. Em função disso, eu sugiro um único horário para os 3 cursos. Tá bom, tudo bem, para mim tá tudo certo. Eu vou falar então com ele, se vocês concordam e se isso é uma unanimidade, a gente vai atender sim. Zoom é uma boa ideia, né, seu Pascoal? Porque no Zoom, eu acho que a gente fica mais pertinho. Eu consigo ver, vocês conseguem falar, vocês conseguem ver uns aos outros, falar uns com os outros. Eu tenho certeza que disso tudo aqui, eu tô ansiosíssima para poder viajar de novo, né? Todos sabem que eu trabalho viajando, eu preciso viajar, mas a gente tá aqui nesse momento de quarentena que a gente não pode estar saindo. Mas eu sei que também depois de tudo isso a gente vai marcar um ao vivo, né? Que a gente marca em um dia para repassar tudo isso aqui pessoalmente e ser realmente os melhores vendedores de Angola, do Brasil e de todos os territórios que estiverem aqui com a gente. Bom, venceu o horário dessa aula de novo. Vamos lá para outra. Eu não sei quem que vai continuar na outra. Não sei se todos estão, mas a outra agora é de estratégia. Eu acho que a partir de amanhã, se todos realmente, se o seu Valdemar concordar com essa possibilidade de um único grupo, vai ficar melhor, porque a gente não fica nesse entra e sai e engata ninguém perde, né, o assunto que a gente tem falado. E aí a gente vai começar com estratégia mesmo, com a prática.
como que a gente vai atingir todo mundo, tá bom? Eu vou sair e vou entrar de novo porque eu vou mudar aqui pro quadro para vocês. Um beijo a todos, muito obrigada. Obrigada por mais essa hora aí. Eu sei que a maioria estava na primeira aula, então obrigada por mais essa aula. Espero que tenha sido bom para todos. E eu quero que vocês escrevam para mim dessa aula sobre essa pergunta, né? Eu deixei uma pergunta.